João capítulo 8, versículo 32. João 8, versículo 32. Diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra extraordinária, né? É algo de Deus, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco neste momento, né? Você que está ouvindo pela rádio, você que está assistindo pelo YouTube, Deus vai falar poderosamente ao nosso coração. Então, João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí o versículo 33. Vamos aqui. Vamos pular aí para o 34. A verdade. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Todo o que peca é escravo do pecado. Todo o que peca é escravo do pecado. Aí ele vai dizer o seguinte no versículo 35. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Muito interessante toda essa conversa aqui de Jesus Cristo, né, com os que diziam que eram filhos descendentes de Abraão. Aí eles até falam no versículo 33, somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém, né? Aos judeus que estavam ali conversando com ele. Então vamos entender o que Deus quer falar conosco, o que Deus quer falar com você a respeito disso. Eu acho interessante porque ontem eu estava estudando Apocalipse, né? Estava estudando aqui uma lição que eu vou ministrar domingo, que fala sobre Apocalipse. E eu vi uma frase nesse estudo que eu guardei em meu coração, que diz o seguinte: aquele que não quer evangelizar, né, aquele que não quer pregar a palavra de Deus, aquele que não quer falar de Jesus Cristo para o seu próximo, aquele que não quer patrocinar a pregação do evangelho, para que o evangelho seja pregado, precisa se converter, né, verdadeiramente. Essa pessoa que não prega o evangelho, não prega a palavra, não patrocina a pregação do evangelho, ainda não nasceu de novo. Ela pode estar na igreja, pode estar sentada no banco, pode até estar louvando na igreja, fazer parte de algum departamento, né, de alguma célula, pode fazer parte do ministério de louvor, mas se ela não prega o evangelho, se ela não patrocina a pregação do evangelho, ela não nasceu de novo. Precisa ser verdadeiramente liberta. Ou seja, essa pessoa não teve um verdadeiro encontro com Deus. Você pode até dizer, não, essa pregação aí é para quem ainda não conhece a palavra. Só que tem muita gente que afirma conhecer a palavra, conhecer a verdade, conhecer a Cristo. Afirma. Veja que eu não estou dizendo que verdadeiramente conhece. Eu estou falando que estas pessoas afirmam conhecer a verdade. Mas a gente vai observar, a gente vai analisar, e estas pessoas de fato ainda não tiveram um verdadeiro encontro com a palavra. Porque aquele que tem um verdadeiro encontro com a palavra
é verdadeiramente liberto. A escravidão é a pior coisa que pode existir. Ser escravo, viver na escravidão é estar debaixo do domínio de alguma coisa ou daquele que domina. Né? E a gente vive em que contexto? Qual o contexto do mundo? Qual é a realidade do mundo hoje? Ou desde a queda de Adão e Eva, né? Qual é a realidade do mundo? Um mundo escravizado pelo pecado. Um mundo escravizado pelo pecado. E cada dia que passa, cada dia que vai passando, cada dia que a gente vê, né, passando, o pecado se multiplica. Cada dia que a gente vive, o pecado vai se multiplicando e cada vez mais pessoas são escravizadas, dominadas pelo pecado. O interessante é que o pecado, ele domina as pessoas de diferentes formas. Não importa se é rico, se é pobre, o pecado escraviza. O pecado escraviza, o pecado... E o interessante é que ele também pode ser comparado ao câncer que vai corroendo, que vai matando as células, né, do seu corpo pouco a pouco. Ele vai corroendo, vai corrompendo pouco a pouco, levando aquele que é escravizado por ele à morte. Morte espiritual, morte física e morte eterna. Olha lá, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Interessante é que o coração puro, o coração transformado, aquele que tem a palavra em sua mente e seu coração, Provérbios diz o quê? Que o rosto dessa pessoa é alegre. É alegre. Provérbios diz que nós devemos guardar o nosso coração, guardar a nossa mente, pois dele depende toda a nossa vida. Como ter vida em um coração vazio da palavra, vazio da verdade? Jesus diz: santifica-os na tua verdade, santifica-os na palavra. A palavra é a verdade. A palavra é a verdade. Jesus Cristo é a única verdade que pode nos libertar, que pode nos curar. Voltemos ao versículo 31 de João capítulo 8. Vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Aí, então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então, Jesus é o único que pode nos libertar da escravidão do pecado. O interessante é que a gente tem que ter o seguinte entendimento: apenas
apenas crer em Jesus, apenas acreditar em Jesus não resolve. É necessário reconhecê-lo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. E permanecermos em sua palavra. Permanecermos na palavra do Senhor. É por isso que ele fala lá, né, em João capítulo 15, que se nós permanecermos nele, a palavra dele em nós, né? Olha lá, João 15, versículo 5. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muitos frutos. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Agora presta atenção, versículo 6. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seco. Estes ramos são ajuntados em um monte para serem queimados. Agora, quem são aqueles que não permanecem em Jesus? Aqueles que não obedecem a sua palavra. Aqueles que não são obedientes a Deus. Aqueles que são filhos da desobediência. Aí a gente volta lá em João capítulo 8. Interessante que logo para mais à frente, Jesus vai falar sobre a mentira. Jesus vai falar sobre a mentira. Vamos lá, João capítulo 8, versículo 44. Olha só. Vamos, na verdade, vamos ler o versículo 43. Por que vocês não entendem o que eu digo? Por que vocês não entendem o que eu digo? É porque nem sequer conseguem me ouvir. Pois são filhos de seu pai, o diabo. E gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Estou lendo aqui na Nova Versão Transformadora. Porquanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creiam em mim. Então, meus irmãos, é necessário permanecermos em Deus. Agora, quem é que não permanece em Deus? Aquele que vive debaixo da mentira, aquele que gosta da mentira, aquele que renuncia à obediência. Não tem como a gente desligar, separar, isolar a obediência desta mensagem aqui sobre a verdade que liberta. Porque aquele que é liberto pela verdade, ele obedece. Interessante que eu não queria introduzir essa mensagem falando sobre obediência. Eu queria falar sobre outra coisa, só que Deus me motiva a falar sobre a obediência mais uma vez. É necessário obedecermos. Se nós somos libertos pela verdade, é necessário nos mantermos na obediência. Temos que nos mantermos na obediência. Repito, não adianta apenas crermos. Eu creio que Jesus existe. O diabo também.
Não, o diabo também sabe que Jesus existe. Agora, é necessário crermos, reconhecermos Cristo como nosso Senhor e Salvador e permanecermos em Jesus, na verdade, na obediência. Olha o versículo 4 de João 15. Vamos voltar aqui. A gente leu o 5, né? Agora vamos ler o 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Agora, vamos pular aí para o 7. Agora veja só que interessante, o versículo 7. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Há algumas coisas a serem analisadas aqui. Primeiro, se as palavras de Deus estão em nós, ou seja, a verdade, ele está dizendo aqui que podemos pedir o que quisermos. No entanto, quando ele fala aqui o que quisermos, ele está dizendo pedirmos aquilo que está em conformidade com a palavra. Porque quem permanece em Deus e as palavras de Deus está nesta pessoa, esta pessoa não vai pedir aquilo que vai contra a palavra. Então a gente tem que entender isso em primeiro lugar. Ele não está falando pedir aqui qualquer besteira, não. Ele está falando daquela pessoa que é cheia da palavra, cheia da verdade, e esta pessoa, quando ela vai pedir algo, ela não pede algo que vai contra a palavra, porque a palavra está nela. E aí, quando ela pede algo, Deus atende. Deus concede a esta pessoa aquilo que ela pede. Porque é alguém que é cheio da verdade, é cheio de Deus. Aí tem gente que fala, é claro que há algumas coisas a serem analisadas. Tem gente que não recebe o que pede porque pede errado. E aí já está junto com esta palavra aqui, né? Tiago fala, vocês pedem para gastarem, né? Pedem para os seus próprios deleites. Ou seja, pedem coisas de acordo com a vontade da carne, não de acordo com a palavra. É uma pessoa vazia da verdade. Ou às vezes não recebemos porque pedimos sem fé, sem acreditar que Deus está nos ouvindo e vai nos atender. Então tem gente que fala, eu oro, mas não recebo o que eu peço. Deus sabe que eu preciso disso, mas Ele não me atende. Primeiro, porque as palavras de Deus não estão em você. A palavra de Deus não está em você. Ah, mas eu obedeço, eu cumpro com todos os mandamentos. Aí eu vejo Jesus Cristo falando com aquele jovem rico. O problema não é ele ser rico. O problema é que a riqueza estava acima da vontade dele de servir a Deus. Ele era religioso. Ele obedecia a todos os mandamentos. E você pode ver que Jesus não contesta a obediência dele aos mandamentos. Jesus, na verdade, faz a ele um pedido, vai lá, vende tudo que você tem, dê aos pobres e venha e siga-me. Porque Jesus queria tratar o amor que ele tinha ao dinheiro, que era maior do que a própria vontade de servir a Deus. E muitos de nós entramos neste bolo aí. Porque Deus às vezes nos pede, às vezes não, né? Deus nos pede para fazermos algo e não fazemos.
não obedecemos. Só que a gente vai ao culto, a gente canta no ministério de louvor, a gente prega, a gente evangeliza, mas quando Deus nos faz um pedido, como Ele fez a este jovem rico, a gente não obedece. Ah, não, Senhor, mas isso é tão difícil, isso é tão complicado de fazer, misericórdia, eu cumpri com isso? Ah, não, tenho medo. Ah, o que vão dizer de mim? Como as pessoas vão olhar para mim? Você acha que o jovem rico também não pensou da mesma forma? É claro, em questões diferentes, mas o pensamento é o mesmo. Como eu vou viver sem a minha riqueza? Ah, nunca mais poderei participar dos eventos que eu participo hoje, porque é o dinheiro que me proporciona estar onde eu estou, ir aos lugares onde eu vou. É a mesma coisa. Aí eu pergunto a você: o que você valoriza mais? A presença do Deus Altíssimo? Ou o que as pessoas vão dizer a respeito de você? Como as pessoas vão te olhar? Se vão te julgar ou não? Deixa que falem de você, deixa que julguem você. Aquele que vai te justificar é o mesmo que está pedindo para você fazer algo e você até agora não fez. E olha só, o interessante é que você pode dizer: pastor, vou falar que nem a pastora Glaucia aqui. Você pode dizer: pastor, tá falando isso porque você não tem que fazer o que Deus está pedindo para eu fazer. Mas eu tenho total propriedade, né? Total autoridade para falar, para pregar a respeito disso, porque Deus me fez fazer uma escolha. Deus colocou na mesa, né? Duas opções. Eu já contei aqui e conto novamente. Deus falou assim para mim: filho, vou contar aqui desde o início o testemunho para você que ainda não conhece, passar a conhecer. Eu perdi a visão com 3 anos de idade, 3 anos e meio. No olho esquerdo foi descolamento de retina. No olho direito foi derrame. Eu nasci com alto grau de miopia, que ocasionou isso. Descolamento de retina no olho esquerdo. Tive derrame no olho direito, né? E quando eu perdi a visão, minha mãe me levava aos cultos, onde tinha alguém pregando, né? E as pessoas falavam: olha, fulano de tal vai estar lá na igreja, é usado com cura, né? E minha mãe me levava a esses cultos, e ao invés de eu ser curado, eu saía de lá era passando mal. E sangue descia pelo nariz e passava mal, só melhorava quando o meu avô, que era pastor, orava. Aí eu voltava ao normal. Quando eu fiz ali 17 anos mais ou menos, Deus conversou comigo a respeito disso. Interessante, eu lembrando agora, nunca contei, quando eu conto, né, quando eu já contei esse testemunho, eu não lembrava desse episódio, né? Quando eu tinha ali ainda, um pouco antes de Deus falar comigo a respeito disso, o pastor, deixa eu ver se eu lembro o nome dele aqui, acho que é pastor Hernandes. Não. Vou ver se eu lembro o nome dele aqui e falo. Eu sei que ele estava numa igreja aqui.
perto da onde a gente... Não é Hernani? Hã? Não é Hernani esse? Eu acho que é o Hernani. Hernani. Ele estava aqui numa igreja, aqui perto, e ele é muito curado, ele é muito usado, né, com milagre, né? Deus usa muito ele. Hernani Santos. Hernani, né? Santos, aí eu falei, ó. É o pastor Hernani Santos, ele é muito usado, né, para curar, né, milagre. Pastor Hernani Santos, ele estava aqui em Brasília, numa igreja, e uma tia-avó, né, me chamou para ir lá na igreja que ele estava. A verdade, o filho dela me chamou, né? Eu fui nessa vigília que ele estava lá, pregando, e Deus usou lá para curar pessoas que estavam lá na igreja. Pessoas lá foram curadas. Não acho que tinha uma pessoa cadeirante lá, foi curado, andou, levantou da cadeira de rodas. Isso, tinha lá uma pessoa, estava na cadeira de rodas, Deus usou, essa pessoa levantou, foi curada e saiu andando. Aí falaram, vamos lá, Henrique, vamos lá, que Deus vai te curar. Eu falei, não, eu sinto que não é a vontade de Deus. E Deus nem tinha falado ainda comigo. Eu sinto que não é a vontade de Deus. Não, mas vamos, é sim, como é que Deus não quer te curar? Deus vai te curar assim. Me arrastaram. Aí eu, tá bom, né? Vamos lá, porque senão vamos ficar falando aqui. Aí eu fui. Aí falaram, e ele orou ali pelas pessoas especificamente. Interessante que foi um monte de gente na frente, só que ele foi orando por pessoas específicas, né? Deus foi orientando ele ali, ele foi em pessoas específicas, ele não orou para todos que estavam ali na frente, né, do altar serem curados. Ele foi orando por pessoas específicas. E aí falaram com ele ali, né? Aqui, o rapaz aqui que não enxerga, ora por ele. Aí ele, o quê? Ora aqui pelo rapaz que não enxerga, ora por ele, para Deus curar ele. Não, Deus está dizendo que não vai curar ele, não. Não é para eu orar por ele, não. Aí, mas como assim? Não, eu só oro por quem Deus me manda, né? E Deus está dizendo aqui que não é desse jeito, não. Não é a vontade dele, não. Ele pode voltar pro lugar dele lá. Aí eu disse. Então eu disse antigo. Eu falei, eu disse. Aí depois eu lembrei disso daqui agora. Deus me faz lembrar disso agora. E aí voltei pro meu lugar. Depois de um tempo, Deus vem e fala comigo em particular. Olha que a pregação está indo, né, do jeito que Deus quer, mas totalmente diferente do que eu tinha preparado aqui. E Deus fala comigo em particular, falando, filho, você lembra que quando você era pequena, sua mãe te levava lá nas igrejas para os meus servos orar por você, você passava... Sim, lembro, passava mal. Pois então, não é porque eles não estavam na minha presença, estavam em pecado, não, nada disso. É porque nunca foi a minha vontade fazer você voltar a enxergar. Aí eu até falei, mas Senhor, mas por que isso? Se o Senhor me curar aqui agora, eu vou sair por aí contando testemunho. Eu vou sair por aí contando testemunho e as pessoas serão alcançadas, impactadas por este testemunho e reconhecerão o Senhor como Salvador. Só que há um detalhe: quando a gente não é verdadeiramente liberto pela verdade, a gente age desta forma, falando que vai fazer algo para Deus e dizendo, né? Se o Senhor me der isso daqui, eu farei aquilo outro.
Só que lá no fundo a verdade não é fazer nada para Deus, é porque você quer receber aquilo que você está pedindo. Que no caso, era o que eu estava sentindo, falando: Senhor, se o Senhor me curar, eu vou sair por aí contando o testemunho do milagre e pessoas serão impactadas, serão salvas. Só que na verdade, lá no fundo, a minha vontade não era pregar, não era sair por aí contando o testemunho. Era na verdade porque eu queria enxergar. A minha vontade era voltar a enxergar até a minha visão e não pregar, não fazer a obra. E aí, Deus falou da seguinte forma comigo: tudo bem, eu posso te dar a sua visão. Eu posso te dar a sua visão, só que você vai ter que escolher. Do seu jeito, você enxergando, Deus me conhecia, né? Você enxergando do seu jeito, eu não vou estar com você. Não é porque Deus estava resolvendo sair, né? Me deixar. Não, é porque Ele sabia que do meu jeito eu não ia fazer nada do que Ele queria, não. Eu estava querendo enxergar, eu ia com certeza sair por aí aproveitando a visão e não ia fazer nada que Deus queria que eu fizesse. E aí Ele disse: do seu jeito eu não estarei com você. Você não terá a minha presença. Agora, do meu jeito, sem enxergar, pregando a minha palavra, porque eu vou te usar, né, sem a sua visão. Você vai pregar minha palavra, vai fazer a minha obra do meu jeito. Pode ter certeza que eu estarei contigo sempre. A minha presença é garantida na sua vida. Eu vou te sustentar, vou te carregar. Serei eu o seu sustento. Aí eu falei: Deus, calma aí, deixa eu entender esse negócio aqui, né? Quer dizer que com a visão do meu jeito não teria a sua presença. Sem enxergar, não teria a visão, mas eu teria a sua presença. Então eu prefiro abrir mão da minha visão. Prefiro ter a tua presença, prefiro ter o Senhor comigo, do que enxergar e não ter a sua presença. Então eu posso muito bem falar para você sobre obediência, decisão, fazer as coisas do jeito de Deus, porque do jeito de Deus é melhor. Do jeito de Deus é o melhor. E se a gente não obedece a Deus, se a gente não faz o que Ele está mandando, a gente vai arcar com as consequências. E eu repito, a gente pode ir ao culto, a gente muitas das vezes é até religioso, como aquele jovem rico era, religioso, obedecia os mandamentos. Mas quando Deus fez a ele um pedido, ele não foi capaz de atender o pedido de Jesus. Agora Deus manda eu dizer a você: Deus está te fazendo pedidos. Você está atendendo os pedidos? Porque quando é a gente que pede, a gente quer depressa, a gente quer logo. E ai, se Deus não nos atender, a gente faz birra, esperneia. Agora, quando é Deus que nos pede, a gente enrola. Nós que já somos mais velhos, né? A Isadora mesmo, quando a gente chama, ela fala: tô indo. Ela aprendeu isso. Aprendeu, tô indo, e não vem nunca. Não vem. E quando a gente estava lá na casa dos nossos pais lá, eles: menino, faz isso. A gente: já vou, mãe, calma aí.
A mesma coisa. Já vou, pai, calma aí. E aquilo causava uma revolta no coração da mãe, do pai, né? Você que tem filho grande e adolescente, que você chama ele, já vou, mãe, já vou, pai. Finge que não tá ouvindo. Ela fica em silêncio, às vezes não responde. Só tem 2 anos e 7 meses. Isadora só tem 2 anos e às vezes até finge que não tá ouvindo. Mas você me desculpe só, sei que é você quem tá pregando, mas deixa eu só acrescentar uma coisa interessante. Fazendo essa analogia com a Isadora. Eu ia comentar ontem com você, até esqueci. Isadora pegou eu falei, 4 tapoerzinhas coloridinhas de colocar feijão no freezer, congelar. E ela veio ver, e ela tá numa fase de empilhar tudo, blocos de montar, ela fala. Eu falei, não é para você brincar com isso é da mamãe. Eu vou guardar o nosso feijão ali. Tá bom, não é para brincar. Ela foi sorrateiramente, pegou aquelas 4 tapoeres que você conhece, e levou para a sala. E ficou quietinha. E eu, Isadora, ela não vinha. Eu falei, você pegou os potinhos da mamãe. Eu pedi para você não pegar. Mas quando eu chamei Isadora Moreira Café, impostei bem a voz e chamei. Em menos de 1 minuto ela veio. Então você está falando dos pedidos de Deus. Deus pede amorosamente. E a gente enrola. Às vezes ele precisa fazer desta forma que eu fiz ontem. Chamar pelo nome completo, dando sabe, esbravejando, não é? Parece que só assim a gente vai obedecer? Então Deus está nos chamando hoje à obediência. E eu convido você eu pensei que eu ia pregar coisa totalmente diferente do que eu estou pregando aqui. Não tem nem como mais voltar ao sermão que eu tinha aqui, né? Então, Deus nos convida agora a refletir sobre tudo que Ele já veio nos pedindo com o passar do tempo. Coisas que Ele já pediu para a gente fazer e a gente não fez até agora. A gente fingiu que não estava ouvindo. E o alerta é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando nós estamos na desobediência, veja bem, estar na desobediência não é só praticar os pecados que a gente mais condena. Porque nós temos o costume, né, de classificar os pecados. Isso daqui é pecadão, isso daqui é pecadinho. Só que Deus não classifica pecado. Tudo é pecado. Tudo é desobediência. Se Ele pede para você fazer algo e você não faz, logo você está desobedecendo. Se você está desobedecendo, você está o quê? Pecando. Então é necessário hoje sermos confrontados pela verdade que nos liberta da desobediência. A verdade é a palavra. A palavra é Cristo. O Verbo estava com Deus e Deus era o Verbo. Deus é o Verbo. Tudo que foi feito por meio dele, por meio da palavra, por meio do Verbo. E hoje Ele está ali chamando pelo nome completo, né? Hoje Ele está gritando, falando com você com voz de trovão: venha para a obediência. Os desobedientes não herdarão o reino dos céus. Porque quando nós desobedecemos, é porque nós fazemos uma análise, priorizamos a nossa vontade. Volto a falar desse jovem rico que fica aqui como nosso exemplo.
Fica como base para o que Deus está falando conosco agora. Ele olhou para a sua riqueza, olhou para tudo que a riqueza proporcionava a ele, as oportunidades que a riqueza dava a ele, aos lugares que a riqueza levava a ele, as pessoas com as quais ele podia se relacionar por causa de seu dinheiro, e aí ele pesou tudo isso na balança. Para ele, ter o dinheiro era mais importante. E muitas das vezes a obediência a Deus nos faz abrir mão de pessoas, ou até mesmo sermos alvos de julgamento, de pessoas que vão, de fato, nos julgar, vão se afastar da gente. Mas o que é mais importante para nós? A presença do Altíssimo, a bênção do Senhor, ou todas essas outras coisas? Vamos obedecer. Vamos obedecer. Faça agora uma análise. Puxe aí na sua memória aí, consulte a sua memória, tudo que Deus vem pedindo para você fazer e você não tem feito. Está na hora de obedecer. Efésios 5,15. Veja diligentemente como você está vivendo, como você está andando, em qual caminho você está trilhando. Interessante é que ele vai falar no versículo 16 dos dias que são maus. Sabe o que Deus quer nos falar com isso? Estava dizendo, olha, obedeça urgentemente, porque os dias são maus. Ontem, conversando com uma amiga, ele falando de dor nas costas, dizer que toma remédio, e se ele não tomar o remédio, ele não melhora, ele pega 10 dias de atestado. Eu falei, rapaz, vá no médico. Ele falou, não, no mês que vem eu vou. Eu falei, pois é, porque os mais velhos têm um ditado, né? Para morrer basta estar vivo. A coisa mais fácil para acontecer, né? Para você morrer, é muito fácil você morrer, é só estar vivo. Aí ele pegou até falando, não me desanima não, que eu tô indo para casa agora. Vai que no caminho acontece alguma coisa. E aí eu quero usar essa fala dele para dizer exatamente, te mostrar exatamente o que o versículo 16 de Efésios 5 nos diz, quer nos ensinar, quer nos mostrar. Você não sabe se daqui uma hora você vai estar vivo, ou se Cristo vai arrebatar a igreja. E aí você não pode ir ao encontro de Cristo por causa da desobediência. Às vezes Deus fala para a gente fazer algo e aí a gente diz, não, vou me preparar, eu tenho que me preparar psicologicamente, porque é complicado isso daqui. Então daqui a alguns anos eu faço, daqui a uns dias eu faço. E se você não chegar nesse dia? Na verdade, quando a gente fala desta forma, a gente nem quer obedecer, a gente usa como desculpa a preparação psicológica. E nunca essa preparação acontece, porque na verdade, quando Deus nos pede para fazer algo, Ele já sabe que a gente pode fazer. Paulo escreve aos Coríntios, Deus nunca vai nos provar além daquilo que a gente pode suportar. Ou seja, podemos usar o mesmo princípio para aquilo que Deus nos pede. Ele nunca vai nos pedir algo que a gente não consegue fazer.
Ele nos conhece, Ele conhece você. Se Ele te pediu para você fazer algo, é porque Ele sabe que você vai conseguir fazer. E se você se sente fraquinho para fazer isso, não se preocupe. Ele mesmo te fortalece. Ele mesmo te capacita. Aproveite ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Aproveite todas as oportunidades para pôr em prática aquilo que Deus te pediu para fazer. Aproveite todas as oportunidades para fazer o que Deus mandou você fazer. Versículo 17. Não hajam de forma impensada. Mas eu não me encaixo neste versículo aí não, porque tudo que eu vou fazer eu penso antes, eu avalio, analiso e aí sim eu vou pôr em prática. Só que ele não está falando da nossa razão, ele não está falando da nossa análise humana, da nossa razão, ele está falando de agirmos impensadamente, espiritualmente. Ele está dizendo, por isso que ele fala, mas procurem entender a vontade do Senhor. Agir de forma impensada espiritualmente. Tem gente que age impulsivamente, pode estar agindo pela razão, pode ter pensado, avaliado, planejado, a razão humana está tudo certo, está tudo ok, está tudo alinhado. Os pensamentos estão todos alinhados, só que tudo com a carne, tudo com a razão humana. E está descontrolado espiritualmente. O espiritual está fora do lugar, é impensado. Não ajam de forma impensada. Deus quer que você entenda isso. Ele quer que você haja de acordo com o que o Espírito Santo tem te orientado. Ele quer que você haja com o pensamento do céu. Mantenha a sua mente ligada nas coisas que são do alto e não da terra. Qual é a vontade de Deus? O que Deus quer que você faça? Haja de forma pensada espiritualmente. Espiritualmente. Com a mente do Espírito e não com a mente da carne. Sabe por quê? Nós que fomos libertos pela verdade, temos uma promessa. Temos uma promessa. Só que tem gente que não está desfrutando dessa promessa. É necessário matarmos a nossa carne. É necessário vivermos uma nova vida. Olha só, quando você disse sim ao Senhor Jesus Cristo, quando você batizou nas águas, aconteceu isso daqui, Romanos 6,4. Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. A antiga vida morreu, acabou. Agora é do jeito de Deus. É como Deus quer. Agora do jeito que Deus quer. Aí o Romanos capítulo 5, versículo 5, anote aí, e obedeça a Deus a partir de hoje.
E Deus manda dizer, se hoje você não começar a obedecer e permanecer nessa obediência, não há mais palavra que possa te trazer para a obediência. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Não há como duvidar de Deus, não há como achar que Deus não vai nos ajudar, nos fazer chegar em lugares altos. Mantenha-se na obediência e você verá o que Deus fará em sua vida. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. Romanos 5, versículo 6. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo por morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Obedeça. Obedeça, faça o que Deus tem mandado você fazer. E aí, se você se mantiver na obediência, logo, se mantendo na obediência, as palavras de Deus estarão em você, e Deus estará em você, você pedirá o que quiser, e Ele te dará. Quer viver o sobrenatural? Viva a obediência. Amém? Que Deus nos abençoe e que possamos obedecer o Pai, que possamos cumprir com a vontade do Senhor. Aleluia. Vamos, eu te convido agora a orar comigo, você que não estava obedecendo até agora, você que falhava na obediência até agora. Vamos falar com o Senhor. Tinha uma outra, volta a falar. Deus está falando conosco com voz de trovão, nos chamando pelo nome completo, assim como a pastora Glaucia deu exemplo aqui da Isadora, né? Quantas vezes os nossos pais também já nos chamaram pelo nome completo e a gente, opa, o negócio agora tá ficando sério. O negócio agora ficou... Agora se eu brincar aqui eu tô enrolado. Eu vou correr, vou fazer logo que o pai e que a mãe mandou fazer, porque senão a coisa vai ficar feia pro meu lado. Deus está nos chamando. Não há mais tempo. Não é mais hora de brincarmos, de desobedecermos ou adiarmos aquilo que Deus quer que façamos hoje. Está na hora da gente purificar os nossos corações, limpar a nossa mente, fortalecer os nossos joelhos fracos, vacilantes, e seguirmos a caminhada, a trilha. Deus está me falando aqui que Ele já desenhou para muita gente o caminho que é para trilhar. Só que você está com o joelho, com o tornozelo vacilante. Fortaleça
os joelhos e siga em frente. Siga em frente. Interessante, Hebreus 12:3. Pense em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Olha aí Deus falando com a gente. Vamos atender o chamado, a obediência. A obediência. Aí eu encerro essa mensagem do jeito que Deus manda encerrar. Hebreus 12:12. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Fortaleça-se no Senhor hoje. Se fortaleça no Senhor hoje. Obedeça. Você que estava adiando, empurrando aquilo que Deus mandou você fazer hoje, ore comigo agora em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai querido, não queremos ficar de fora junto com os cães, com os feiticeiros, com os mentirosos. Não queremos ficar de fora, meu Pai, da Tua glória, com os adúlteros. Porque, meu Pai amado, não estamos na mentira, não estamos no adultério, não estamos na prostituição, mas até agora não obedecemos a Tua voz. Até agora não atendemos o Seu chamado. Ore desta forma, ore comigo assim. Concorde aí com esta oração. Até agora não atendemos o Seu chamado. E a Tua palavra nos ensina, ó Pai, que a desobediência nos faz ficar de fora. E entendemos, ó Pai, com esta palavra, que desobedecer, meu Senhor, é também não atender o chamado. É adiar a ponto de não fazer aquilo que o Senhor mandou a gente fazer. E, meu Pai amado, reconhecemos que o Senhor até agora mandou a gente, listou, descreveu, nos mínimos detalhes, tudo que éramos para fazer, tudo que é para fazermos e até agora não fizemos, ó Senhor. Só que hoje, Pai amado, arrependidos, compreendendo, meu Deus amado, a urgência do Seu chamado, ó Pai, abrimos mão da nossa vontade carnal, abrimos mão da nossa razão, porque a nossa razão, meu Pai amado, quer nos levar para longe da obediência. Hoje não queremos agir, meu Pai amado, pela razão, mas queremos agir pelo pensamento espiritual, pela vontade do Espírito. Pedimos força, ó Pai, para renunciarmos à nossa carne, porque sozinhos não conseguimos, ó Senhor. Até agora não conseguimos e continuaremos não conseguindo sem a Tua força, sem a Tua ajuda, sem a Tua graça, ó Pai. Então nos fortaleça, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado. E que hoje, ainda hoje, possamos já, agora, praticar, obedecer, fazer o que o Senhor mandou, meu Pai amado. Cumprir com
tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Assim nós oramos e te agradecemos pelo puxão de orelha. Te agradecemos, ó Pai amado, pela correção de hoje. Te agradecemos, meu Pai amado, pela bronca que levamos hoje, porque o Senhor corrige, disciplina todos que o Senhor ama. E agradecemos pelo seu amor, meu Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não sei o que dizer. Deus está escolhendo umas sextas-feiras aí para nos constranger.